Olá pessoal, vamos iniciar a nossa videoaula. Nesse primeiro módulo nós vamos falar sobre a filosofia do programa de CCQ. Então, os ciclos de controle de qualidade são grupo de pessoas que trabalham numa mesma empresa e que, voluntariamente, é muito importante a gente lembrar que tem que ser um trabalho voluntário, se reúnem para identificar, analisar e solucionar problemas relacionados à qualidade, ambiente de trabalho, produtividade, segurança, meio ambiente e outros de interesse do grupo. Quanto à origem do CCQ, os ciclos de controle de qualidade tiveram origem no Japão, por volta de 1962, no período pós-guerra, e era relacionada à má qualidade dos produtos japoneses daquela época. Criado pelo professor Kaori Ishikawa, com o resultado de um impulso dado à qualidade na indústria japonesa e consequentes contatos entre as universidades e os operadores das fábricas. Na época, a JUSE, União de Cientistas e Engenheiros Japoneses, buscava a melhoria da qualidade e produtividade em todo o país, adotando o CCQ como indispensável ao alcance dos seus objetivos. Então, o Ishikawa e a JUSE aprofundaram nos conhecimentos sobre a qualidade e produtividade de Deming e Juran, professores americanos enviados ao Japão para ajudar na recuperação das empresas, e o comportamento humano no trabalho, que é com relação a Maslow e McGregor. Em 63, expandiu-se no Japão e em outros países, chegando no Brasil em 71. Então, em 71, iniciou o CCQ no Brasil e foram as empresas Johnson, Volkswagen e Embraer que foram as pioneiras no Brasil. Mas somente em 1990, com a chegada do conceito da qualidade total, é que o CCQ foi tornando prática nas empresas brasileiras. Na Aperam, antiga Cesita, teve início em 1983. Dentro da filosofia, quais são os objetivos do CCQ? Então nós temos objetivos gerais que são criar um ambiente saudável, feliz para trabalhar. Então, gente, o CCQ ele cria um ambiente em que as pessoas possam trabalhar mais felizes, desenvolver e promover a aplicação do potencial humano. O que é isso? Todos nós temos um potencial para ser desenvolvido e para ser utilizado. E o CCQ ele busca desenvolver esse potencial com o trabalho em grupo e contribuir para a melhoria do desenvolvimento da empresa. Gente, não adianta. Qualquer projeto de melhoria que a gente fizer, nós vamos desenvolver a empresa. Então nós temos um objetivo de nos desenvolvermos e também de desenvolver a empresa. Depois dos objetivos gerais, vamos trabalhar também objetivos específicos. Quais são eles? Aumentar a motivação e a autorrealização dos funcionários, através da oportunidade de participação. Então, gente, a partir do momento que a gente começa a participar e tem a oportunidade de contribuir, a gente aumenta a nossa motivação. Concorrer para a formação de uma mentalidade de qualidade. Então, nós vamos começar a falar sobre qualidade. Então, isso vai aumentar essa formação de uma mentalidade dentro do grupo. Garantir a qualidade do produto. A gente vai começar a trabalhar com mais qualidade, buscar a qualidade em todas as atividades. Então nós vamos garantir a qualidade do nosso produto. Conseguir novas ideias. Todas as vezes que a gente sentar em grupo e começar a discutir, vão aparecer novas ideias. Aumentar a produtividade do trabalho. Reduzir os custos. Vários trabalhos aumentam a produtividade e reduzem custos. E melhorar a comunicação e o relacionamento humano. Então, gente, muitas pessoas, a gente cria o projeto, tem que apresentar, na hora que a gente vai apresentar esse projeto, a gente melhora a comunicação da gente com as pessoas, dentro do grupo, quando você discute, você aumenta a comunicação e a participação das pessoas, né? Aumentando com isso, né, no sentido horizontal e vertical. A gente sempre está comunicando com os nossos pares, comunicando para cima e comunicando para baixo. Então, existe essa melhoria na comunicação das pessoas. Gente, e dentro do grupo? Será que o grupo tem uma missão? Qual que é a missão do grupo do CCQ dentro da empresa? Então, gente, todo grupo tem uma missão. É a definição de sua finalidade no contexto da empresa. Para que esse grupo existe dentro da empresa? Para que nós estamos criando um grupo do CCQ? Qual que é a visão do grupo? É onde o grupo quer chegar.
Ah, eu quero simplesmente fazer projetos simples de ver e agir e para mim tá bom. Não, eu quero fazer um projeto, participar de evento, eu quero ganhar um seminário, eu quero ser premiado, eu quero ser reconhecido. O que o grupo quer? Então essa é a visão do grupo. Quanto às metas do grupo, né? As metas sempre têm que ter 3 dimensões. O que, quanto e quando. O que é o que eu pretendo alcançar, o que eu pretendo fazer. Quanto, né? Em que quantidade e quando, qual o tempo que eu vou utilizar para fazer isso. Então eu pretendo fazer isso, né? Eu preciso resolver um problema. Eu vou resolver o problema total? Não, só 50% do problema. O que eu vou fazer? E em quanto tempo? Até dezembro desse ano, até julho, qual o tempo que eu preciso para fazer esse projeto? Ainda falando sobre meta, as nossas metas, elas têm que ser SMART. O que é uma meta SMART? SMART é uma meta que tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e tem que ter um tempo, tem que ter um prazo. Então, por exemplo, é um crescimento de 10% da empresa. Ela é específica e mensurável e atingível. No primeiro trimestre de 2017, tempo. Através da melhoria dos processos. Ela é relevante para o pessoal, né? Então, isso é ser uma meta SMART, ok? Por exemplo, nós temos a descrição de um problema. É um risco de acidente na retirada de uma peça de um equipamento qualquer. Qual que é a meta? Eliminar o risco de acidente. Se eu estou falando em eliminar, no caso em relação à quantidade, eu estou reduzindo em 100% o risco de acidente, né? Eliminar o risco de acidente até dezembro. Então eu vou fazer isso, é 100% e eu vou atingir esse resultado até dezembro. Então a meta ela é SMART. Ainda dentro da filosofia do programa, gente, por que o programa chama CCQ? Por que Círculo de Controle de Qualidade? Então, a gente pensar bem, tem uma lógica para isso. Então, primeiro, círculo representa a ideia de equipe e a igualdade de distribuição. Gente, num círculo, todo mundo está à mesma distância do centro. Então não tem ninguém que manda mais que ninguém, né? Essa é a ideia do círculo. Controle é para a gente controlar. Tudo que a gente controla, a gente garante o resultado. Então eu tenho que controlar para garantir melhores resultados. E qualidade é a satisfação do cliente, né? Acionistas, empregados, funcionários, melhoria de produtividade. Então tudo envolve qualidade. Desde a qualidade no relacionamento das pessoas, a qualidade do produto, a satisfação do cliente em si. Vamos falar um pouco agora sobre as reuniões do CCQ. As reuniões podem ser feitas no próprio local de trabalho, desde que as condições assim o permitam. Então a gente tem que fazer as reuniões o mais fácil possível. E ela tem que ser no local de trabalho. Muitas vezes a gente não faz a reunião. Por quê? Porque fulano não pode participar. O grupo tem 8 pessoas, mas o outro está de folga, o outro está de férias, o outro não está aqui. Gente, faz a reunião com 3, 4 pessoas e registra a reunião. Na próxima, vocês discutem um assunto de novo e repassam o assunto. Tem que ter uma sala para reunião. A reunião todas tem que ser dentro de uma sala. Não. A gente pode estar tocando um projeto e fazer uma reunião lá no problema para a gente ver o problema junto. Então a reunião, ela não tem que ser só dentro de uma sala, não. Existem as reuniões que tem que ser na sala, mas existem as reuniões que podem ser fora da sala e não precisa de estar com o grupo todo. Fez uma reunião de 3, 4 pessoas, registra essa reunião que está valendo. As reuniões costumam durar no máximo 1 hora. Outra coisa que a gente tem que fazer é isso. Não vamos fazer reunião grande demais, porque senão a gente não vai render. Vamos estipular um tempo para reunião. Reunião de no máximo 1 hora, né? E uma frequência, aquela que o grupo achar necessário. É quinzenal, é semanal? Vocês é que definem. As reuniões podem ser realizadas dentro do horário de trabalho. Ok. Mas nós podemos fazer hora extra? Isso vai depender da gestão. Vocês vão conversar com o seu gerente. Eu não tenho tempo de fazer reunião no horário de trabalho. Eu posso fazer 1 hora extra por semana, ou por mês, ou a cada 15 dias para a reunião de CCQ? O programa não estipula isso. Isso vai ser definido pela própria gestão. Para conseguir resultado, o grupo tem que observar alguns fatores chaves de sucesso. Por exemplo,
Circulista da mesma área, horário e função. É melhor que seja assim. Eu sou obrigado a participar de um grupo que está no meu horário? Não. O programa, a gente já fala desde o início que ele é voluntário. Sendo voluntário, eu tenho mais afinidade com um grupo que está de 7 às 15, eu trabalho de 3 às 11, eu vou participar da reunião, certo? Então, não é obrigado, mas você tem um melhor resultado se você participar. Se o grupo for de uma mesma área, no mesmo horário ou funções afins. Todos familiarizados com o problema. O que é isso? Você tem uma pessoa que trabalha lá numa outra área, longe, e ela não sabe nada sobre o problema daqui. Vai ser mais difícil. Então, o ideal é que todos conheçam bem os problemas da área. Atividades voluntárias e permanentes. Nós já falamos sobre isso e sempre vamos falar. Tem que ser voluntário e tem que ser constante. Utilização de métodos de solução de problemas, PDCA e técnicas estatísticas. Gente, para resolver problema, nós temos que usar um método de solução de problema, que é o PDCA, que vai fazer parte do próximo módulo. Composição ideal, 5 a 8 integrantes. Menos de 5 fica difícil de dividir as tarefas e mais de 8 fica difícil do grupo se reunir. Então, a composição ideal de um grupo é de 5 a 8 pessoas. Vamos falar agora sobre o papel de cada um dos membros do grupo. Então, primeiro, o papel do orientador. O orientador de CCQ é responsável pela condução do programa em sua gerência e é o elo de ligação entre a coordenação geral do programa e os grupos. Cada orientador tem que fazer, detalhadamente falando. Apoio aos grupos e aprovação dos projetos. Ajudar o grupo no uso da metodologia. Então, você tem que aprovar os projetos, ajudar o grupo na hora de utilização da metodologia. O orientador é o cara que está preparado para isso. Promover a reunião com líderes dos grupos. Então, mensalmente tem que ter uma reunião com os líderes para poder informar para as pessoas estarem o programa caminhar. Participação da reunião com a coordenação geral. Participar da avaliação cruzada de projetos. Participar do encontro de orientadores. Participar do encontro de líderes e secretários, promover na sua gerência o CCQ face a face, né? O CCQ face a face, que é uma reunião de cada grupo de CCQ com os gerentes de cada área, realizar o seminário da gerência executiva, realizar o seminário da gerência executiva e da gerência diária, né? Revisar o projeto vencedor para participação no seminário geral e participar da preparação e realização do seminário geral. E o papel do líder? Qual que é o papel do líder? Cada grupo deverá ter um líder, preferencialmente escolhido pelos próprios participantes, né? O líder tem as seguintes funções: providenciar as condições para a reunião do grupo. Então, quem é que vai arrumar isso? Onde é que vai ser a reunião? Que dia que vai ser? É o líder que define. Fornecer conceitos de metodologia de CCQ aos circulistas. Conduzir as reuniões, estimulando a participação de todos. Gente, esse é o papel mais importante do líder. Ele tem que conduzir a reunião fazendo com que todo mundo participe. Sempre tem no grupo aquelas pessoas que são mais caladas, que não participam, que às vezes não querem dar opinião porque tem medo de ser criticado ou não. Então o líder, ele tem que fazer com que essa pessoa participe. Por quê? São dessas pessoas que vão sair boas ideias também. Então nós temos que fazer todo mundo participar. Manter o entusiasmo do grupo, permitindo que cada circulista se sinta realizado. Então nós temos que ouvir, né? O trabalho do líder é o trabalho do gestor. Ele tem que ouvir a equipe dele, ele tem que desenvolver a equipe dele. Tomar providências para aproveitar o máximo do tempo disponível. Então nós temos uma reunião de 1 hora. O líder tem que conduzir essa reunião para que a gente consiga tirar o máximo do grupo em 1 hora. Se a gente ficar batendo papo e divagando, vai passar 1 hora e nós não conseguimos fazer nada na reunião. E representar o grupo junto à direção e outros CCQs internos ou externos da empresa. Então, ele vai ser o representante do grupo. Em qualquer evento interno, externo, qualquer reunião, ele é que é o representante do grupo. Ok? E o papel do secretário? Né? O secretário também tem um papel importante dentro do grupo. Ele tem a função de anotar, registrar, arquivar, separar por assunto, separar por projeto, né? Lançar o projeto no sistema. Então, o secretário também deverá ser escolhido pelo grupo, podendo esse substituir o líder. Então, quer dizer, o grupo tem o líder e o
próximo depois do líder é o secretário. Então os dois têm que estar juntos e falando a mesma língua. E ele ainda é quem atualiza as informações e registra projetos e as reuniões no sistema GQC. Então, gente, é muito importante lançar as coisas no sistema e principalmente as reuniões. Muitas vezes os grupos fazem reuniões e não lançam no sistema. Depois, quando vai fazer um ranking para saber como é que está a situação do grupo, a participação, o número de reuniões realizadas, o grupo não tem nada no sistema. Realizou reunião, mas não tem nada no sistema. Então o sistema está aí para isso, para receber as nossas informações. Então o secretário é o responsável por fazer isso, gente. Ok? E o papel do circulista? Não sobrou nada para o circulista? Sobrou. Tem um papel muito importante. Participar dos treinamentos promovidos pela empresa. Então, nos treinamentos de CCQ, o circulista tem que participar. Participar ativamente das reuniões do grupo. Então, o circulista ele tem que estar lá, ele tem que estar disposto a participar, dar ideia, buscar projeto, a solucionar problema, identificar temas e participar de debates. Então, não, fulano já falou tudo que tinha que falar, eu não vou falar nada. Não, você tem que participar, você tem que dar a sua ideia, né? Ter uma participação ativa e voluntária na solução dos problemas. Então, nós temos um problema levantado, todo mundo tem que dar ideia, nós temos que tirar a melhor solução para esse problema. Contribuir para a análise de causa do problema, dar ideia para a solução dos problemas, executar tarefas de sua responsabilidade. Então, foi definido aqui, nós temos um trabalho a fazer, cada um vai puxar para um lado. Então, eu vou fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Eu terminei a minha, eu posso contribuir, eu posso ajudar outro? Pode. Então, é um grupo que participa, todo mundo junto. Auxiliar o secretário no registro do grupo. Então, o secretário está com uma demanda grande, ele pode passar e alguém do grupo colocar, registrar alguma coisa do grupo e cooperar com os colegas. Gente, essa parte, o papel do circulista, o papel do grupo do CCQ, ele é muito grande porque você cresce e faz as pessoas crescerem. Cada um tem uma coisa que sabe mais que o outro. Então, na hora de fazer, na hora de desenvolver o projeto, aquela pessoa que tem um maior conhecimento vai ajudar aquele que não conhece ainda e vão sair de lá duas pessoas com conhecimento igual. E você vai buscar aprender com o outro e vai buscar ensinar aquilo que você sabe. Então, esse é o papel do grupo, é trabalhar em equipe buscando a melhoria da qualidade. Uma grande dúvida que surge sempre dos circulistas com a gente é: qual a diferença de um projeto PDCA para um projeto Ver e Agir? Quando que um projeto é PDCA e quando que um projeto é Ver e Agir? Então, gente, a primeira coisa, o grupo definiu bem o problema? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir bem o problema. Que se o problema estiver mal definido, nós vamos tomar uma ação que não vai resolver aquele problema, porque ele está mal definido. Depois de definir bem o problema, o grupo conhece a causa fundamental? Sim. Eu já conheço a causa? Eu não preciso fazer um estudo de causas? Então o projeto é Ver e Agir, porque o grupo já conhece a melhor solução. É um projeto Ver e Agir. Não, eu não conheço a causa fundamental. Está acontecendo esse problema, mas nós não sabemos o porquê. Então é um projeto PDCA. Eu vou ter que fazer um estudo de causas para tomar ação corretiva, vou ter que girar o PDCA. Esse é um projeto PDCA. Agora, quando conhece a causa, projeto Ver e Agir. Quando você não conhece a causa, projeto PDCA. Ok? Outra coisa que gera muita dúvida: projeto de CCQ e atividade de rotina. Muitas vezes a gente que está aprovando o projeto, a gente recebe um projeto lançado como um projeto no sistema que na realidade ele é uma atividade de rotina. Então isso não pode. A atividade de rotina, nós somos pagos para fazê-la. Nosso trabalho é fazer as nossas atividades da nossa função. Projeto de CCQ são coisas que você vai desenvolver além da sua rotina. Então, atividade de rotina são atividades realizadas que não são melhorias, fazem parte da nossa descrição de função. Então, por exemplo, substituir a maçaneta da porta. A maçaneta da porta está quebrada, eu vou lá substituir a maçaneta da porta. Isso é um projeto de CCQ? Não. Eu vou trocar a maçaneta da porta, isso tem que ser feito. A melhoria da iluminação, eu vou trocar a lâmpada. Gente, isso é nossa atividade, ninguém consegue trabalhar num local escuro. Então, tem que fazer isso. Então, o que é um projeto de CCQ? São melhorias realizadas
que demandem estudos, reuniões, envolvem mais pessoas, né? E mudam do que estamos fazendo em relação aos equipamentos, infraestrutura. Exemplo, aquela maçaneta que nós trocamos, que é uma atividade comum, beleza, mas acontece o seguinte, e se na realidade a maçaneta está quebrando sempre, eu vou fazer um estudo e eu vou descobrir uma forma de evitar que essa maçaneta quebre. Aí é um projeto CCQ. Eu vou trocar a maçaneta também. Só que eu vou trocar a maçaneta e vou desenvolver uma forma de que ela não vai quebrar mais com tanta frequência. Eu estou fazendo um projeto CCQ, uma melhoria. Ah, eu vou trocar a lâmpada. Mas acontece o seguinte, eu não vou só trocar a lâmpada. Eu vou fazer um estudo para melhorar a iluminação. Por quê? A luminosidade para aquele trabalho está baixa. Eu fiz um estudo e vi que para aquela atividade que aquela pessoa está fazendo, a luminosidade para ela está baixa. Então eu vou fazer um estudo, vou levantar e vou ver quantas lâmpadas precisa, vou mudar a forma das lâmpadas, eu vou fazer um projeto para melhorar a iluminação da sala. Não simplesmente trocar a lâmpada. Ok? Essa é a diferença de atividade de rotina para projeto de CCQ. Bom, gente, nós falamos muito sobre a filosofia do programa. É assim que o programa foi concebido e é assim que ele tem que ser conduzido. Vamos falar um pouco sobre conceitos que são importantes para a gente aplicar essa filosofia. Por exemplo, primeiro conceito, diferença entre eficiência e eficácia. A eficiência, ela está dentro do nosso processo e a eficácia está em nosso produto final. Então, a eficiência, você trabalha para que você consiga entregar aquele produto para o cliente no menor tempo, com o menor custo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um carrinho de hambúrguer e eu tenho que entregar, o cliente me pediu um sanduíche, né? E eu sei que eu preciso entregar para ele o sanduíche com uma temperatura boa, tem que ser quente, tem que estar do jeito que ele gosta, não pode estar queimado, não pode estar cru. Então é isso que eu tenho que entregar para ele. Mas vamos supor que no caminho, na hora que eu estou fazendo o sanduíche, ele queimou. O bacon queimou, deixei passar o bacon, então o ovo queimou. Aí, o que eu vou ter que fazer? Jogar aquele ovo fora, jogar aquele bacon fora, colocar um outro bacon e vou entregar para o cliente um produto do jeito que ele pediu. Então, eu fui eficaz. Por quê? Eu entreguei o produto que o meu cliente me pediu. Mas eu não fui eficiente. Por quê? Com o mesmo produto, eu gastei mais tempo para fazer, gastei mais gás, gastei mais matéria-prima, gastei mais mão de obra, atrasei um sanduíche de um outro cliente. Então, eu não fui eficiente. Eu fui eficaz, mas não fui eficiente. Por quê? Eu tive que assumir o meu custo, o custo da minha ineficiência. Então, a minha eficiência está dentro do meu processo. Toda vez que eu faço aquilo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feita, no tempo certo, eu estou sendo eficiente. E se eu entreguei aquilo que o meu cliente pediu, eu estou sendo eficaz. Então, a eficiência é fazer certo as coisas, enquanto a eficácia é fazer as coisas certas. Então, basicamente é isso. Eficiência dentro do meu processo. Eficácia, a qualidade daquilo que eu estou entregando em relação ao que foi me pedido pelo cliente. Outro conceito importante para a gente ter isso dentro, os grupos terem isso com eles, é indicador de desempenho. O que é um indicador de desempenho? Nós temos que saber, é uma forma da gente medir o nosso resultado em relação à meta que a gente propôs. Então, nós temos uma meta e temos um resultado, e eu tenho que acompanhar esse resultado. A forma que eu acompanho esse resultado é o meu indicador, que vai mostrar o desempenho da minha empresa, do meu projeto, do meu grupo, é o que nós vamos acompanhar. Gente, e requisito? O que é um requisito? Nós já falamos sobre indicador de desempenho, e o que é um requisito? É uma necessidade ou expectativa que é expressa pelo cliente, né? E ela geralmente ela é de forma obrigatória, eu tenho que atingir, né? O meu cliente me pediu isso, né? Então eu tenho. Eu preciso produzir tantas peças por mês. Esse é o meu requisito.
Se eu não cumprir, se eu não atingir aquela meta, se eu não fizer aquilo que foi proposto, no final do mês ou eu vou tomar prejuízo, ou eu não vou dar resultado, ou alguma coisa vai acontecer. Então eu preciso atender aquilo que está especificado como requisito para eu trabalhar. Tá? Então no caso do grupo de CCQ, nós temos um requisito. Eu preciso fazer, o grupo criou lá que a gente vai precisar de criar no mínimo 2 projetos PDCA a cada 6 meses e 5 projetos VRAGIR por mês. Se eu não estiver atingindo isso, o meu indicador vai mostrar que eu não estou cumprindo aquilo que foi falado. Então eu não vou ser eficiente e eficaz dentro do meu resultado. E problema, gente? O que é problema? Problema é o resultado indesejável de um processo ou trabalho. Né? Então, se eu tenho um trabalho e um resultado indesejável, é um problema. Exemplo, quebra do parafuso de uma peça. Se ele quebrou, é um resultado indesejável do trabalho. Eu estou fazendo, ele quebrou, me parou meu carro. Por quê? Porque quebrou o parafuso da rebimboca da parafuseta, então. Não conformidade. Não conformidade é não atendimento a um requisito. Então, a hora que eu não atinjo a minha meta no meu gráfico, no meu acompanhamento, eu tenho uma não conformidade. Exemplo, não cumprimento de um programa de produção. Eu tenho um programa de produção previsto para 20 mil toneladas mês. Eu fiz 15, é uma não conformidade, eu não atingi a minha meta. Ação corretiva, aí você vai... É uma ação para eliminar a causa do problema. Então, na ação corretiva, você vai tomar uma ação para resolver e eliminar o problema, porque você vai trabalhar na causa, não vai trabalhar no efeito. Então, a ação corretiva, você para, estuda o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, vai descobrir a causa, o porquê que aquilo aconteceu, aí você vai tomar uma ação que não vai mais voltar a acontecer. Exemplo, você tem um quadro na parede, aí esse quadro está caindo. Você vai, pega o prego, coloca no lugar e põe o quadro de novo, pendura ele lá. O que vai acontecer? Ele vai cair de novo. Por quê? Porque você fez uma correção. Você simplesmente pegou o prego, enfiou no buraco e pôs o quadro de novo. Ele vai cair. Não, eu quero tomar uma ação corretiva. Eu vou parar e vou olhar e vou perguntar, por que o quadro está caindo? Aí eu vou olhar, ele está caindo porque nós estamos usando um prego e tem um buraco. Qual que é a ação que eu vou tomar? Eu vou pegar uma furadeira, vou fazer um furo, colocar uma bucha, pôr um parafuso e o quadro não vai cair mais. Então, essa é a diferença de correção para ação corretiva. A correção, você atua no efeito, e a ação corretiva, você atua na causa. E correção? O que é correção? Então, a correção é uma ação para eliminar uma não conformidade identificada. Na correção, a gente trabalha no efeito. Por exemplo, você está trabalhando num equipamento e o equipamento parou, ele quebrou. Ou você está no carro viajando e seu carro quebrou. Você vai lá, amarra com arame, faz uma gambiarra, faz alguma coisa para chegar até o próximo posto, até a próxima oficina. Você fez uma correção, você trabalhou no efeito. O seu pneu furou, você fez uma gambiarra para chegar até no posto e remendar. Então você fez uma correção. Ação preventiva é quando você toma uma ação para eliminar uma causa potencial. É uma coisa que pode vir a acontecer. Você viu uma coisa e falou assim, opa, alguém pode cair ali. Deixa eu resolver aquele problema ali antes que alguém caia. Você está tomando uma ação preventiva. Mas alguém já caiu. Se já caiu, você vai tomar uma ação corretiva. A gente vai ver isso melhor numa linha do tempo que a gente vai fazer. Então, gente, para ficar bem claro isso que nós estamos discutindo, né? Vamos mostrar aqui uma linha do tempo. Então, a primeira coisa, problema potencial. Se eu tenho um problema potencial, isso quer dizer que ele não aconteceu ainda. Se ele é potencial, ele pode vir a acontecer. Eu vou tomar uma ação preventiva antes que o problema aconteça. Ponto. Problema real. Aconteceu um problema, o cara já caiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma correção, porque eu preciso
de dar continuidade do meu processo. Eu não posso parar agora para estudar o porquê que aconteceu aquele problema. Eu vou fazer uma correção, eu vou amarrar, eu vou fazer uma solda, eu vou fazer qualquer coisa que eu sei que ele vai voltar a acontecer, mas eu preciso parar, eu não posso parar agora. Então eu vou fazer uma correção para que a linha continue a funcionar, para que meu carro ande, para que as coisas voltem a acontecer. Aí o problema repetiu. Por quê? Quando você toma uma correção, o problema repete. O problema repetiu, então eu vou trabalhar com ação corretiva. Eu vou estudar a causa. Vou pegar a causa, vou fazer um estudo, descobrir por que aquilo estava acontecendo e vou tomar uma ação corretiva. Quando eu tomo uma ação corretiva, o problema não volta a repetir. Então, não repetição do problema. Então, por isso que a gente estuda dentro do programa de CCQ, a gente utiliza métodos para a solução de problemas que fazem a gente chegar nas causas, chegar nas soluções para que isso não volte a acontecer. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês tomarem uma ação e que ela voltar a acontecer, ou ela não foi bem feita, ou a causa não foi bem estudada, ou o problema não foi bem definido, ou você tomou ação no efeito, você não estudou a causa. Agora, quando você pega esse problema, levanta as causas e toma ação na causa, o problema encerra. Ele não volta a se repetir. Ok? Bom, gente, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uns exercícios para fixar, né? Então eu vou falar algumas coisas e vocês peguem lápis e papel para vocês irem marcando para ver se a gente vai acertar. Então, a gente vai falar em relação a correção e ação corretiva. Eu vou falar um problema e aquilo que a gente fez, em vários casos. São casos reais, todos de projetos de CCQ ou de ações de melhoria de segurança e a gente vai dar a solução para isso. Bom, primeiro, quebra do parafuso do acoplamento do dromo. Substituir o parafuso quebrado para a continuidade do processo, conforme OS número 6720495. Isso é uma correção ou ação corretiva? Projetar parafuso com classe de dureza melhor do que o especificado pelo desenho. Essa é uma ação corretiva, porque você vai projetar um parafuso para dentro da necessidade do equipamento. Criar um plano de manutenção para checar o aperto dos parafusos periodicamente. Também é uma ação corretiva, que a gente vai, de tempos em tempos, verificar o aperto do parafuso. Segundo problema, borda danificada e amassada da BQ. Eu vou melhorar o layout do depósito. É uma ação corretiva, porque ela deve estar amassando por causa do layout do depósito. Eu vou implantar um projeto de localização de bobinas. Eu vou melhorar o layout. Então, isso é uma ação corretiva. E enviar para TL8 para descarte de ponta. Eu vou enviar para um outro equipamento para cortar aquela ponta que está amassada. Eu vou só consertar para o meu cliente não saber. Então, é uma correção. Terceiro problema, identificação através da marcação manual da chapa. Adquirir uma máquina de marcação a jato de tinta é uma ação corretiva, porque ela não vai ficar mais uma marcação errada feita manualmente. Inspecionar 100% das chapas antes do envio é uma correção, porque eu vou ter que ficar verificando uma por uma, porque eu não confio na minha atividade. E refazer a marcação errada é uma correção, eu estou trabalhando no efeito, né? Gente, quarto problema. Mangueira de oxigênio soltou do maçarico e chicoteou no braço do operador. Cortar o oxigênio. Eu vou estar trabalhando no efeito, então isso é uma correção. Eu só parei o oxigênio, desliguei o oxigênio para que a mangueira do maçarico pare de chicotear. Cortar a mangueira de oxigênio colocar a mangueira de oxigênio no local. Eu vou pegar a mangueira que estava chicoteando e vou colocar no local. Também é uma correção, não resolve o meu problema. Agora, desenvolver o tipo de fixação para a mangueira.
eu vou desenvolver um tipo de fixação que não vai mais acontecer isso. Então, é uma ação corretiva. Problema número 5. Colisão do cilindro com o reservatório de óleo que lubrifica o pescoço do cilindro da Valdres. Interromper a atividade. Correção. Eu só parei a atividade para que não aconteça mais. Efetuar reparo. Eu vou consertar aquilo que estragou ali. Também é correção. Eu só estou consertando. Ele vai voltar a acontecer quando eu ligar de novo. Orientar os operadores de ponte. Eu vou falar com o operador de ponte, mas vai ficar na mão dele. Ele pode errar de novo. Então é correção. Divulgar o quase acidente. Vou falar para todo mundo, mas todo mundo vai esquecer, está na mão do homem. Então, gente, nesse caso, nós não tomamos nenhuma ação corretiva. Todas elas foram correção. Nenhuma delas bloqueou o problema. Outro problema. Prensamento do dedo médio da mão esquerda na braçadeira de travamento do anel roscado do cilindro inferior. Definir medidas de controle para finalizar a análise. Então, eu vou definir medidas de controle para finalizar a análise. É correção. Eu não concluí nada. Revisar projeto da braçadeira. Aí sim, eu estou fazendo uma ação corretiva. Eu estou revisando o projeto da braçadeira. Existe um erro no projeto. E desenvolver um dispositivo para içamento sem utilização das mãos. Também eu estou tirando as mãos do operador do equipamento. Então eu estou evitando que aquele acidente aconteça de novo. Ok? Então, gente, com esse exercício, nós conseguimos definir claramente o que é correção e o que é ação corretiva. Se você acertou, parabéns. Então, gente, a gente encerra aqui a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer outras, que a próxima será ferramentas de PDCA, né? E eu queria deixar no final uma mensagem para vocês, para a gente refletir. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que a nossa alegria aumente. Rubem Alves. Muito obrigado.